O Itaú acaba de incluir na prateleira de investimentos mais um produto focado em criptoativos. Como anda esse mercado e que oportunidades ele ainda pode oferecer? É o nosso assunto de hoje aqui no Investidor em Foco, que está começando para falar de cripto e também atualizar o cenário para esta semana do dia 12 de abril. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse episódio que tem o CTO e Head de Produtos da Hashdex, que é a maior gestora de criptoativos da América Latina, já esteve aqui no podcast outras vezes. Samir Kerbaj, seja bem-vindo aqui ao nosso papo de hoje. Tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. E hoje também tem o nosso Ítalo Martinelli, que é especialista em recomendação e portfólio, que também vai conversar com a gente sobre esse assunto e sobre o mercado. Tudo bem, Ítalo? Tudo bem, Renata? Tudo bem para todos que estão nos escutando? Como sempre, é um enorme prazer estar aqui de volta hoje. Muito bom, gente. A gente vai falar bastante de criptoativos e antes só, eu queria começar dando uma atualizada no cenário, porque o mercado monitora uma possível aceleração do aperto monetário por parte do Fed, que é o Banco Central norte-americano, e o Fed tem acompanhado os desdobramentos da guerra na Ucrânia, uma medida de sinalizar também, a partir disso, os próximos passos que vai tomar nesse ajuste na economia norte-americana. E aí, Ítalo, queria saber de você se toda essa cautela, toda essa atenção voltada para o Fed é também por causa da preocupação com a inflação global? Sim, com certeza, Renata. O processo de inflação global ele continua pressionando todas as decisões dos bancos centrais ao redor do mundo, de forma geral. Tá? Essa inflação ela continua sendo fortemente influenciada pela guerra, como você mesmo mencionou, que tem pressionado o preço do petróleo, tem pressionado as commodities agrícolas nos mercados internacionais. E a gente sabe, né, que a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo, e tanto a Rússia quanto a Ucrânia são os grandes celeiros da Europa, com grande participação na exportação de grãos. E os grãos, eles afetam diretamente no preço dos alimentos, por ser insumos da produção de vários tipos de alimentos que a gente tem, e também pela questão que eles são muito importantes na produção de ração dos animais, afetando o preço da carne. Então, esse é o cenário um pouco de inflação global que a gente vive, e a gente já vinha vivendo até antes da guerra, com o aumento do preço das commodities de energia já durante a pandemia. Então, isso tudo levou o Fed, né, em março, a aumentar os juros em 0,25%. Ele já fazia 2 anos que ele não aumentava juros. E ele sinalizou que vai realizar prováveis outras 6 altas de juros em 2022 e também que vai começar o processo de redução do seu balanço patrimonial. A redução do balanço patrimonial, pessoal, é a venda de títulos por parte do Federal Reserve para diminuir a liquidez do mercado. E assim, como a inflação está muito pressionada nos Estados Unidos e o mercado está entendendo que o Fed ele vai ter que aumentar, na verdade, a velocidade do processo de aperto monetário. Então, o que o mercado está vendo é que esse 0,25% talvez não seja o suficiente e que possivelmente ele vai ter que fazer uma alta de 0,50% já no próximo encontro. Isso é uma coisa que os próprios dirigentes da autoridade monetária, quando a gente vê vários dos seus diretores e vários presidentes das distritais do Fed, sinalizando que, de fato, é uma perspectiva bem possível deles fazerem esse aumento e aumentarem aqui, dobrarem o ritmo de aperto da política monetária para aliviar um pouco dessas atuais pressões inflacionárias e também trazer expectativas futuras de volta para a meta. Aqui no Brasil, por exemplo, Renata, a gente está vendo um fenômeno muito parecido também. A gente teve a divulgação do IPCA de março, na última sexta-feira, que foi a primeira divulgação com os efeitos ali diretos da guerra. A gente pegou o último mês, ele pegou o mês inteiro com os efeitos da guerra. A gente viu o IPCA de março com uma alta de 1,62%. Isso foi bem acima das expectativas do mercado, né, que era uma alta de 1,35%. Esse 1,62% que a gente viu em março, essa é a maior alta no mês de março desde 1994, isso é antes do Plano Real, por exemplo. Nos últimos 12 meses, quando a gente também está olhando a inflação acumulada, a gente está falando de uma inflação de 11,30%, é o maior valor desde outubro de 2003. Esse é o nível de inflação atual que a gente está falando aqui no Brasil e a situação ela é idêntica, por exemplo, nos Estados Unidos e vários outros países do bloco europeu. Então, assim como está ocorrendo com o Fed, de uma expectativa de maior aperto monetário pelo mercado, o Banco Central brasileiro também passa pelo mesmo problema, com a curva de juros já projetando um aperto acima dos 12,75%, que era a expectativa de Selic terminal por parte do Banco Central.
Então, assim, o processo que a gente está vendo dessa inflação global que eu mencionei no início, ele está afetando e pressionando os bancos centrais ao redor do mundo para tomarem exatamente medidas, às vezes, de aperto monetário para um juros terminal maior ou de um aperto monetário mais rápido em direção à meta dele, de quanto vai ser essa taxa de juros terminal. E isso a gente sabe que afeta os mercados de câmbio, mercados de juros e o mercado de renda variável. Ele acaba se tornando também um pouco menos atraente, visto exatamente o fato da renda fixa ela ter uma atratividade. Isso, por exemplo, até derrubou o Ibovespa na sexta-feira. Boa. Agora, Samir, isso tudo que o Ítalo trouxe mostra um pouco os personagens desse ecossistema todo do mercado que diretamente estão ligados a situações como volatilidade. E todas as vezes que a gente falou de cripto aqui no podcast, a gente sempre trouxe esse assunto da volatilidade como algo que ainda estava sendo estudado e construído, né? O que de fato impacta no preço dos ativos digitais. E queria saber de você, se eventos como esse que o Ítalo relatou, que são desdobramentos de um conflito geopolítico, como a guerra que a gente está vendo entre Rússia e Ucrânia, eles têm um impacto direto no preço desses ativos? Vocês conseguem já identificar os fatores de volatilidade desses ativos? Renata, não, com certeza o cenário macro e essa volatilidade, né, essa incerteza no cenário macro, com essa situação de conflito na Ucrânia, esse aperto monetário nos Estados Unidos, né, o ritmo do aperto monetário que ainda não está claro, isso tudo impacta, como o Ítalo falou, todos os ativos de risco. Tá? E os criptoativos, né, sendo uma classe de ativos de bastante risco, eles também acabam sendo afetados. Tá? Então, a gente tem visto um período de alta volatilidade, né, assim, desde o começo do conflito. A cripto teve uma queda relevante ali desde de novembro do ano passado, quando o Fed começou a sinalizar um aperto monetário maior ali. Então, todo esse cenário impacta, sim, o preço dos criptoativos. Tem um outro fator que a gente acha que é mais importante, na verdade, que é o próprio desenvolvimento e evolução dessa tecnologia. Tá? Então, quando você vê uma tecnologia muito nova, que ainda está em fase de adoção, né, que a maioria das pessoas ainda não conhece, ainda existe uma incerteza muito grande sobre qual o valor que essa tecnologia vai ter para a nossa sociedade, em geral, isso se torna mais difícil de você precificar. Então, existe uma incerteza maior no mercado de qual é o preço justo daqueles ativos, por isso a volatilidade. Isso já aconteceu várias vezes no passado, não é a primeira vez que a gente vê um novo segmento de mercado surgindo, que vem, né, alavancado por tecnologia e que vem com a proposta de transformar a nossa sociedade. Né, a gente viu há pouco tempo atrás, com as ações do que a gente chama de Web 2.0, né, as empresas de internet, como o Facebook, o Twitter, a Amazon, Google. Né, então, a gente viu esse movimento, né, as empresas totalmente descoladas das outras empresas da economia, com a volatilidade muito mais alta, algumas pessoas falando que aquilo era uma bolha, né? E quando a gente vê ao longo de décadas, a gente vê a transformação que foi. A gente viu isso na própria revolução de infraestrutura da internet na década de 90. A gente viu na década de 80 com os computadores pessoais. Né? A gente viu na década de 70 com os mainframes. Então, esses ciclos de evolução tecnológica, eles têm muita volatilidade, enquanto a incerteza sobre o valor deles, né? Assim, pensa... Lá na década de 90 era muito difícil a gente imaginar como que a internet ia transformar a nossa sociedade. Muitas pessoas eram céticas, né? Hoje a gente praticamente não consegue viver sem internet. Então, tem esses dois fatores. Tá? Tem um fator de mais longo prazo, que está mais ligado aos fundamentos, que é o desenvolvimento dessa tecnologia e como ela vai ser adotada pela nossa sociedade. Isso traz muita incerteza, mas a gente continua super otimista nesse cenário. E tem um outro fator que é mais de curto e médio prazo, que é o quanto o cenário macro vai influenciar na decisão de tomada de risco pelos investidores, que acaba movimentando os preços no curto prazo. Então, são esses dois fatores que contribuem para a volatilidade dos criptoativos. E aí, quando a gente fala dessa crise na Ucrânia, especificamente, né, além de, obviamente, ela gerar esse movimento de risk-off, né, dos investidores tirando investimento dos ativos de risco, ela trouxe um fator muito importante para o outro fator, né, para outra característica, que é essa adoção ao longo do tempo dos criptoativos. Porque foi a primeira vez que a gente teve um cenário de guerra num país moderno da Europa em que as pessoas tinham os criptoativos como uma forma
de basicamente preservar sua riqueza. Então, a gente teve muitos casos, né, de ucranianos saindo do país, né, refugiados, carregando bitcoins, ali, carteiras de bitcoins num pendrive, ali no bolso, na mochila. Tá? E antes das criptomoedas existirem, né, essas pessoas simplesmente não conseguiam fazer isso. Podiam fazer com ouro, mas era muito difícil de conseguir, o ouro ocupava muito espaço, era facilmente roubado, né? Então, a gente teve vários relatos e a gente viu o impacto, né, de você ter uma reserva de valor soberana que você consegue colocar no bolso e levar para qualquer lugar do mundo. Então, considerando que nos próximos anos a gente deve ter uma mudança de paradigma, né, geopolítico, o fato de você ter o Bitcoin como uma reserva de valor digital, ela pode ter um valor muito grande nos próximos anos. Então, isso ajuda muito o desenvolvimento dessa tese. Por isso que o Bitcoin até se recuperou, né? Ele chegou a cair até cerca de 34 mil dólares, logo no início da guerra, né? E depois chegou a 48 mil dólares, né? Nessa volatilidade, agora está negociado a cerca de 40 mil dólares. Então, essa alta do Bitcoin depois que a guerra começou, né? Ela está relacionada um pouco a isso, a confirmação de que, quando é necessário, né, o Bitcoin pode atuar, sim, como uma boa reserva de valor. Muito legal isso que você trouxe sobre a questão da reserva de pessoas que estão nesses locais de conflito. É uma outra perspectiva, né, de manutenção do poder de compra ou do poder adquirido financeiro, mesmo que numa situação totalmente adversa que talvez o dinheiro convencional não consiga suprir, né, Samir? Exatamente, porque a primeira coisa que acontece no cenário de guerra é os bancos fecham, as bolsas fecham, Sim. Você não consegue ter acesso ao seu dinheiro, a moeda desvaloriza, né? Então, nem se você cartão comparar... de crédito, né? Exatamente, nem cartão de crédito funciona. Então, assim, é uma situação muito crítica, né? E nessas situações críticas, normalmente as pessoas recorrem ao ouro, tá? Claro. Hoje em dia, né, assim, na Ucrânia especificamente, as pessoas conseguiram recorrer ao Bitcoin. Tem gente que diz que é o ouro digital, né? Exatamente por isso. Eu ia já entrar no assunto do produto, mas eu queria embalar essa conversa para saber de vocês, porque você trouxe todo esse panorama e esse avanço para várias esferas diferentes que a moeda digital vem tendo, e a Hashdex ela consegue trazer esse mercado novo, inovador também, e totalmente digital para uma indústria regulamentada de investimentos a partir da criação do índice, que vocês fizeram parte junto com a Nasdaq, mas também abrindo portas para que produtos se formem com foco em criptoativos. É o caso de vários ETFs que estão aí no mercado, a gente já falou bastante deles aqui no podcast. Queria saber de você quais são as expectativas que a Hashdex tem para essa indústria regulamentada de criptoativos. Ela segue crescendo, ela vai seguir abrindo caminhos, é um caminho sem volta, hein? Sim, com certeza, Renata. A Hashdex foi fundada em 2018 justamente com esse objetivo de trazer, né, um cripto como uma alternativa de investimento de forma simples, segura e regulada. Tá? Então, por isso que a gente traz esses produtos, né, que são extremamente sólidos, com um nível de governança muito alto, regulados pela CVM, pela B3, e trazendo um investimento diversificado para os investidores. Tá? Então, quando a gente pensa nos produtos que a gente está colocando aqui, né, nos ETFs que a gente está trazendo e desse novo fundo que a gente está lançando na plataforma do Itaú, nosso objetivo é trazer as principais teses de investimento que hoje existem dentro dos mercados de criptoativos de forma bem simples e acessível diretamente na B3 ou através de fundos, né, fundos regulados ali nas plataformas como a do Itaú. Então, esse é um pouco do nosso objetivo e a gente vê que esse segmento, né, que foi inaugurado aí, ou teve a Hashdex como pioneira no mundo, ele tem se desenvolvido bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, cripto como opção de investimento regulada, né, dentro de produtos financeiros regulados, é algo que veio para ficar. E à medida que essa adoção de cripto for crescendo na nossa sociedade, mais pessoas vão ver o valor disso e a gente vai ver mais investidores entrando através desses produtos. Boa. Bom, esse lançamento que a gente falou ali na abertura foi essa semana já, é do Hashdex Crypto Selection, que é um fundo de conta e ordem, lançado nessa segunda-feira, inicialmente com exclusividade para os clientes aqui do Itaú. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse produto. Aqui na prateleira
ele é oferecido a partir de R$ 1? Onde, de fato, esse produto investe, hein, Samir? O que ele tem de diferente dos ETFs que investem diretamente em índices de cripto? Legal. Renata, a gente desenvolveu esse produto justamente para atender aquele investidor que tem visto, né, essas diferentes teses de investimento surgindo, né? A gente viu as NFTs no ano passado, metaverso, tem o Web 3.0, finanças descentralizadas, o próprio Bitcoin. Então, tem vários segmentos dentro do universo de cripto que são super interessantes de acompanhar. E a pergunta que a gente mais recebia dos investidores à medida que a gente foi lançando esses novos ETFs era justamente qual ETF eu invisto e quanto eu coloco em cada um. Assim, como que eu faço esse investimento para capturar o melhor desse mercado sem, obviamente, tomar um risco, né, aumentar muito mais a volatilidade, porque a gente sabe que ele já é um investimento de risco. Então, a gente desenhou esse produto para ser um produto balanceado, diversificado, que investe nos nossos ETFs, né, ele investe de forma balanceada nos nossos ETFs, para buscar retornos acima do NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, aquele índice que o Hash 11 segue, tá? Mantendo uma volatilidade próxima à volatilidade do Hash 11. Tá? Então, é um produto que vai entregar, que busca entregar mais retorno para o investidor, investindo em diferentes teses de investimento dentro de cripto, entregando, né, uma volatilidade, né, buscando uma volatilidade próxima da volatilidade do Hash 11. Então, esse, por exemplo, ele investe nos nossos ETFs que a gente acabou de lançar, no DeFi 11, no Web 3.11 e outros ETFs que a gente vai lançar no futuro, né? Então, esse é um produto dinâmico que o investidor vai conseguir capturar todo o crescimento dessas novas teses de investimento dentro desse segmento de criptoativos, tá? Então, a gente acredita que é um produto bem interessante para ser aquele investimento em cripto que vai capturar basicamente tudo e vai ser dinâmico ao longo prazo para os investidores. Ele tem uma taxa de administração total de 2% ao ano, tá? Isso inclui todas as taxas, né? A taxa do fundo e dos ETFs que o fundo investe, e ele tem uma taxa de performance de 20% do que exceder o NCI. Boa, e quais as expectativas que vocês têm para o NCI? Olha, a gente, no curto prazo, como eu falei, é muito difícil a gente prever, né, assim, para onde vai o preço, né? A gente está vendo um período de muita volatilidade, mas a gente acredita que esse período de incerteza, eles historicamente foram bons períodos para fazer alocação, né, para aquele investidor que tinha um horizonte de longo prazo. Então, o que a gente recomenda para os investidores para olhar essa classe de ativos, de criptoativos, como um investimento estratégico, tá? Não entrem na especulação e nem com aquela expectativa de ganhos rápidos no curto prazo. Tá? Um investimento estratégico, uma alocação estratégica, significa que seria uma pequena alocação do seu portfólio. Tá? Então, busque uma alocação que seja condizente com o seu nível de risco. Então, conte com os especialistas ali do Itaú para entender exatamente qual é esse nível de risco na sua carteira. Tá? Então, uma pequena alocação no portfólio, não, assim, nada maior do que 5% a 10%. Tá? Então, pequenas alocações mesmo, horizonte de longo prazo. Então, coloque aquele dinheiro que você pode deixar alocado por pelo menos 3 a 5 anos, tá? E buscando um rebalanceamento constante desse portfólio. Tá? Então, essas são as recomendações que a gente dá para o investidor. Se os investidores seguirem essa recomendação, a gente vê que eles vão colher o resultado de longo prazo, tá, dessa tecnologia, que a gente continua super otimista. A gente só tem visto sinais de aceleração da adoção e de crescimento, né? A gente está vendo que cripto não tem volta, tanto que cada vez mais as pessoas falam sobre criptoativos, né? Você parar para pensar 1, 2 anos atrás, Bitcoin ainda era visto com muito ceticismo, poucas pessoas falavam sobre aquilo. Hoje em dia está na vida de todo mundo fala de NFT, a gente vê artistas, né, adotando NFTs agora. Preta Gil acabou de também entrar aqui na onda dos NFTs aqui no Brasil. Então, é algo que veio para ficar, mas ele vai demorar tempo para se consolidar. Então, a gente tem uma expectativa ainda muito positiva com relação ao NCI no longo prazo, mas a gente continua mantendo a cautela e recomendando que os investidores mantenham a cautela no curto prazo, né? Ou seja, pensem sempre no longo prazo, não tentem especular ou fazer trades aqui de mais curto prazo, porque a volatilidade pode ser bem alta. Claro. E aproveitando que você trouxe esse ponto aí de orientação, o Ítalo, o professor Martins, sempre fala que ter criptoativos na carteira é arriscado, mas não ter é ainda mais arriscado, né? A nossa equipe aqui de recomendação também tem uma orientação para clientes que querem investir nesse mercado, né? Sim, eu acho que o ponto que você falou é muito bom, né? De fato, hoje a gente não está nesse mercado de
criptoativo, nem que seja um pequeno percentual para o cliente que, de fato, está olhando para o futuro, eu acho que algum tipo de exposição é uma coisa que parece inteligente, visto toda a possibilidade que esse mercado pode ter, até por tudo que o Samir falou das expectativas desse mercado por longo prazo, tudo que esse mercado pode representar daqui a 10, 15, 20 anos. Então, uma pequena exposição faz sentido. Na nossa visão, a gente tem uma visão até um pouco mais conservadora sobre o percentual de alocação. Então, a gente entende que temos sim clientes que querem explorar esse tipo de mercado. Com isso, a nossa recomendação para o cliente que quer olhar esse mercado, hoje, a nossa visão, a gente também só destacar, na nossa recomendação principal aqui, a gente não recomenda, tá, criptoativos, mas, como eu falei, para o cliente que quer explorar esse mercado, a nossa recomendação é ele alocar 1% do seu patrimônio para o cliente que for do perfil moderado, 2% para o arrojado, 3% para o cliente mais agressivo. Esses são os percentuais que a gente enxerga como coerente, mas, obviamente, aqui cada cliente tem um perfil um pouco diferente, e eu acho que isso tudo depende muito o principal ponto é o cliente entender o que é esse ativo, entender, como o Samir mesmo falou, a visão de longo prazo que tem que ter para esse tipo de investimento, uma visão de 5, uma visão de 10 anos, para você entender a maturação desse investimento, toda a tese de investimento que você está alocando o seu ativo em criptomoeda. E para o cliente conservador, a gente nesse momento não recomenda ainda nenhum tipo na nossa visão, esse tipo de ativo não se enquadra tanto ao perfil, tá? Pessoal, vale destacar muito aqui para quem for investir nesse mercado, como eu falei, tá? Tem que entender o nível de risco e a volatilidade. Por exemplo, quando comparado a ações, o Bitcoin e outras criptomoedas possuem um nível de volatilidade que é quase 3 vezes o nível de volatilidade do Bovespa. Aqui, até para o produto que a gente está trazendo, para o fundo que a gente está trazendo, como o Samir mesmo falou, a gente tem um pouquinho de menos volatilidade, porque aqui é uma cesta de criptoativos, então tende a ter uma volatilidade um pouco menor, mas, de qualquer forma, ainda é uma volatilidade que provavelmente deve ser umas 3 vezes maior que o principal índice acionário brasileiro. Então, tendo essa noção de risco, tendo essa visão de longo prazo, entendendo toda a tese e o porquê que você está adquirindo esse produto, a gente tem essa nossa recomendação aqui, reforçando 1% moderado, 2% para arrojado, 3% para agressivo. E, pessoal, é importante saber o risco e entender que no curto prazo vai ter sim volatilidade, vai ter sim quedas e altas, e é importante manter a calma e sempre olhar para o longo prazo aqui. Claro, é um pouco do racional do investimento em renda variável na Bolsa, por exemplo, né, gente? Sim, mas aqui, como eu falei, né, até com um pouco mais de risco e um pouco mais de turbulência no curto prazo. Exatamente. Claro. As emoções dos investidores, por ter uma volatilidade 3 vezes maior do que do Ibovespa, por exemplo, as emoções dos investidores também são muito mais exageradas, tá? Então, esse é o cuidado que tem que ter. Às vezes o mercado sobe, aí a gente vê cripto subindo 30%, 40%, 50%, 100%, e cria uma ganância nos investidores que acham que vão ganhar muito dinheiro no curto prazo, acabam alocando mais do que deveriam. Tá? E da mesma forma que sobe, às vezes ele cai também. Então, ele chega a cair 50%, 60%, né? Já aconteceu várias vezes na história e vai continuar acontecendo, né? A dinâmica do mercado. E a gente vê investidores que acabam ficando com muito medo e acabam zerando a posição, né? Então, se você não tivesse a disciplina de longo prazo, de fazer essa pequena alocação que o Ítalo falou, né? De 1%, 2%, 3%, e manter ela por um horizonte de mais longo prazo, passando tanto no movimento de alta muito grande, você resistir para não colocar mais, e naquele movimento de queda, você resistir para não realizar a posição, você vai ser compensado no longo prazo. Se não mantiver a disciplina, aí a chance de você quebrar a cara no curto prazo é muito alta, porque as emoções são muito altas também. Com certeza. É uma montanha-russa, né, esse mercado. Pelo menos Exatamente. Por enquanto. Muito bom. Ítalo, para a gente fechar, o que tem de importante na agenda dessa semana, além, é claro, de quem está nos ouvindo conferir o Hashdex Crypto Selection aí na prateleira do Itaú, hein? Vamos lá. A gente tem uma semana movimentada no mercado internacional. Vou começar pelo local, que eu acho que está um pouco mais vazio essa semana. Os principais destaques da semana vai ser a divulgação do volume de serviços na terça-feira e a vendas no varejo na quarta-feira, os dados consolidados. Acho que aqui é importante só para a gente olhar para a gente, como eu falei, né? A gente teve divulgação de IPCA na semana passada, agora a gente vai ter divulgações mais voltadas para o nível de atividade no país, então é super importante para a gente entender um pouco de como o Banco Central vai balancear essa relação de pressão inflacionária contra a atividade econômica para suas próximas decisões de política monetária. Agora, falando do mercado internacional, a agenda já está bem mais cheia, tá, Renata? Começando com aqui especificamente sobre os Estados Unidos, tá, pessoal?
A gente vai ter o CPI dos Estados Unidos, que aqui é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos na terça-feira. Na quarta, a gente tem o índice de preço ao produtor. A gente vai ter vendas no varejo, sentimento do consumidor na quinta-feira. E, por último, produção industrial na sexta. Então, terça e quarta com dados de inflação. Quarta e quinta e sexta, na verdade, terça e quarta com dados de inflação e quinta e sexta com dados de atividade. E, por último, nesta segunda-feira, a gente já tem diversos dirigentes do FED dando declarações sobre a inflação e política monetária do país, um evento que está acontecendo nesta segunda-feira. Passando para a Europa, acho que o principal ponto é a decisão de política monetária do Banco Central na quinta-feira. E na China, a gente vai ter a divulgação da balança comercial na quarta. E hoje, nesta segunda-feira, a gente teve a divulgação da inflação de março na China, que, assim como no Brasil, veio acima do esperado, uma alta de 1,5% no mês. Foi razoavelmente acima da expectativa do mercado, isso em meio aos recentes lockdowns que foram efetivados pelo governo chinês, visando diminuir a disseminação do Covid no país, que voltou a acelerar recentemente. Então, de forma geral, a agenda do mercado internacional, como eu falei, bem mexida para a semana, Renata. Verdade. Fica aí a dica para quem acompanha mercado, para quem acompanha cenário econômico, também desdobramentos do conflito, e fica essa ótima dica desse fundo da Hashdex, que ele é exclusivo aqui no Itaú, a partir de R$1, por aí pelo menos 3 meses só os clientes do Itaú vão ter acesso a esse produto. Samir, muito obrigada pela sua participação aqui no Investidor em Foco com a gente. Obrigado, Renata. Obrigado, Ítalo. Prazer estar aqui com vocês. Ítalo, obrigada e até semana que vem. Obrigado, Renata. Obrigado por de novo a oportunidade de estar aqui. E obrigado, Samir, por toda a aula aqui de criptoativos. E obrigada a todo mundo que participou na audiência de mais esse Investidor em Foco. A gente volta na quinta-feira para falar mais um pouco de planejamento financeiro e espera vocês aqui na audiência na próxima quinta. Fechado? Até lá!